né, que até essa rodada, né, nós não tínhamos perdido em casa. Nós tínhamos feito de 12 pontos disputados em casa, nós tínhamos feito os 10. Né, nos jogos em casa e fora de casa, né, o resultado de derrota aconteceu no Brasil, né, e na circunstância especial contra o São José, que todo mundo conhece a atmosfera, né, de jogando no Passo da Areia. Mas então a nossa gordura foi diminuindo, né, e também por consequência a paciência, né, do nosso torcedor, que com todo o direito, quando não gosta o que vê da arquibancada, né, se manifesta de forma negativa. E, Roger, para encontrar soluções nos últimos 2 jogos, você colocou o Mandaca em campo como titular. Como é que você avalia a participação dele e no contexto do time também, uma vez que o Lucas Barbosa, que começou bem a competição, hoje não foi nem a primeira alternativa? O que há com esse jogador também? Não, o Lucas começou bem, é um jogador que, né, durante a carreira, né, foi se adaptando a diferentes funções e tem o desejo de jogar pelo lado do campo, né, não como um ponta de velocidade, de drible, mas mais um jogador, um quarto homem de meio que entra para dentro e que preenche muito bem a área, né, como um segundo atacante. Né, durante o período inicial funcionou muito bem. Né, depois eu entendi que para retornar aos trilhos a gente precisava ter um bom volume no meio e por isso, obedecendo o que o campo me dizia, né, as entradas do Mandaca, eu dei bem todas elas muito bem, assim como o Oyama também, fazendo o primeiro homem de meio, né, para que a gente construísse um pouco mais partindo de trás, né, e colocando o Jadson onde ele fez muito, né, o ano passado inteiro, né, que não é novidade. Né, isso nos deu a sustentação, mas não nos deu o ímpeto para voltar a vencer. Né, então, as alternativas lançadas todas não refletiram muitas vezes o que a gente produziu. Né, de novo, hoje penso que a gente produziu sim, mas é difícil a gente falar no calor de um mau resultado dentro de casa, né, pode soar como desculpa, né, do mau resultado, né, em detrimento da atuação. Se uma das oportunidades tivesse entrado, no mínimo talvez um empate, né, que já seria importante o suficiente para nos colocar talvez entre os 4 colocados da competição. Né, não nos daria o caminho das vitórias novamente, né, mas nos daria, né, um equilíbrio maior. Né, agora é seguir buscando soluções. Né, não, de novo, para mim não dá para fazer terra arrasada. Né, o meu intervalo foi exatamente nesse sentido, até porque a gente, mesmo derrotado por 1-0 no intervalo, a gente criou oportunidades para empatar. A troca que eu fiz foi em função do Eric ter sentido algo, né, e ter saído da partida, só recompus a posição e depois fui abrindo ao time à medida que o tempo ia passando, né, porque as nossas alternativas eram aquela para esse momento. Né, então, a frustração é grande, evidentemente, né, mas nesse momento a gente tem que se resignar a estar agrupado, entender as críticas, né, que elas vão vir e vêm sendo feitas nesses 6 últimos jogos que a gente não vence, né, e voltar ao caminho, né, das vitórias e das boas atuações. Né. Roger, quando da pré-temporada se falava muito na expectativa de uma evolução jogo a jogo em função de um curto período de pré-temporada e pelo fato do teu trabalho ter começado em meio a esta preparação, né? No entanto, a gente vê o Juventude vai perdendo algumas coisas ao longo dos jogos, né? Vai tendo dificuldades, já faz alguns jogos que não vence. Tu ainda vê condição, Roger, de encontrar essa virada de chave com trabalho? Tu tem falado nesse momento em reagrupar. O que é possível fazer? E tu ainda vê a possibilidade dessa virada de chave, mesmo com esse andar para trás de jogo a jogo do Juventude em relação aos resultados? Em relação aos resultados, né? A gente tem que, novamente, separar na emoção da razão na hora de avaliar. Se a gente falar dos resultados, evidentemente que 6 jogos sem vencer é uma sequência grande. Agora, se a gente falar pontualmente de jogo a jogo, né, de oportunidades criadas, novamente, nós teremos uma outra avaliação. Só que, nesse momento, nada conta, né, a favor do trabalho, né, em função dos resultados.
né? Eu gostaria que a avaliação fosse feita diferente, porém eu sei como é que funciona. Mas evidentemente que há espaço para isso, né? O questionamento sobre o trabalho ele vai acontecer, evidentemente porque os resultados não estão acontecendo, né? Mas o trabalho está sendo feito, né, de si, e evidentemente que a gente espera que isso se resolva o mais rápido possível e a gente volte novamente para a sequência que a gente teve no começo, né, de boas atuações e resultados, né, tempos integrais de jogos, né, que a gente fez bem e não conseguiu abrir o placar ou criar oportunidades muito claras, não foram em maior número do que os jogos que nós fizemos e criamos o suficiente para conseguir vencer, conseguir empatar. Infelizmente, nesse momento, nessa não se cabe estar dando explicações maiores que eu sempre dou, né? Tento avaliar do ponto de vista técnico, tático, né? Tentando deixar a emoção de fora, porque nesse momento ela não vai me ajudar. Falaste sobre produtividade, Roger, mas contra o Brasil o Caxias criou pouco, contra a equipe contra o Brasil, contra o Caxias também não foi uma produção muito alta do Juventude. No jogo seguinte contra o Iguatu, embora as condições do gramado, o Juventude também não conseguiu produzir tão bem assim. Um jogo mais aberto porque o Inter deixa jogar também. Você sai cobrado pela torcida, o Juventude ficou no G4 durante toda a competição, deixa o G4 na última rodada mais importante e para o ingresso do principal rival da equipe. Como tu avalia todo esse contexto? Embora tu ressaltaste a produtividade, mas o Juventude está caindo de rendimento até dentro dessa criação que a equipe está apresentando. Não concordo, né, com essa afirmação, né? Foram tempos diferentes de jogos diferentes. Né, se a gente pegar o jogo contra o Brasil, que você falou, né, foi um gol no final da partida em um jogo de disputas físicas e que isso sim, né, é identificado que a gente estava demonstrando dificuldade em jogos com essa característica. Né, por isso também da entrada, né, do jogador que tem um jogo físico como é o Mandaca. Né, o jogo da Copa do Brasil foi um jogo igual, que talvez as oportunidades que foram criadas, né, foram o suficiente para que a gente vencesse, embora a gente precisasse apenas do empate. Né, o jogo contra o Caxias, no Clássico, a gente produziu o suficiente no segundo tempo. Foram dois jogos distintos, o primeiro e o segundo tempo. Um jogo equilibrado no primeiro tempo, porque o Caxias, na sua única oportunidade, conseguiu o seu gol, e um segundo tempo que a gente criou e teve um volume muito maior. Lembro que, inclusive, elogiei o segundo tempo. Foram jogo de hoje, né, contra o Internacional, agora um time misto, mas com muita qualidade. Nessa também foram dois jogos que, para adversários com muita qualidade, se você oferece, né, um minuto de desatenção ou desequilíbrio, o adversário se fez prevalecer. E mesmo assim, né, depois dos gols do Internacional, tanto no primeiro quanto no segundo, nós criamos e as oportunidades pararam nas mãos do goleiro. Né? Então, em parte, eu concordo, né, no decréscimo de atuação, de regularidade de atuação, né, que nos retirou potência dentro da competição, mas, no total, não me permita discordar da tua avaliação, mas eu não acho ela completamente completa. Né? De novo, no calor da emoção, né, nada que o treinador justifique, vai valer a pena, né, porque são 6 jogos de invencibilidade. Né, mas cabe a mim, como treinador, avaliar do ponto de vista, né, estratégico, tático. Né, às vezes que nós conseguimos jogar, nós mostramos superioridade. Só que essa janela, ela alterou. E aí sim, a instabilidade dentro dos jogos que talvez tenha nos tirado força para vencer esses confrontos que nós deixamos de vencer. E, Roger, o Jadson, que é uma das lideranças da equipe, inclusive é um dos atletas que está aqui no Alfredo Jaconi há mais tempo, ontem aí mesmo onde você está, diz que na avaliação dele, o que tem dificultado a volta dos resultados, além do pouco tempo para treinar, é que alguns jogadores que chegaram por último talvez não tenham entendido o que é a essência do Juventude. Eu te pergunto, já que você é o líder do vestiário, eles entenderam de fato a essência? Como é que é esse trabalho psicológico também? A essência do Juventude é passada dia a dia. Né, com 30 dias de trabalho. Né, para você entender a empresa, entender a atmosfera, a cultura, você precisa estar mergulhado, você precisa justamente também passar por esses momentos aqui. Né, os momentos da crítica do torcedor, né, justamente para dar resposta, entendeu? Opa,
né, o nosso torcedor gosta de coisas diferentes, né? Eu tenho que entender o que ele pede. Né? Então, eu falei muito quando eu cheguei aqui na cultura do clube, né, que os jogadores tinham sido contratados com um perfil, né, que estava dentro da cultura do clube. Isso não mudou. Né? Porém, essa construção ela não é de um dia para o outro. Né? Assim como a construção de um time não é de um dia para o outro. Né, se inicia bem a competição, né, com poucos dias de trabalho, né, se tem bons resultados, boas atuações. Lá no começo eu frisei que nós teríamos um momento de instabilidade, só que evidentemente não imaginava que seriam 6 jogos. Alguns desses poderiam ter sido um resultado positivo que a gente não estaria falando aqui agora da baixa rendimento, mas infelizmente 6 jogos de invencibilidade, você perder a vaga entre o G4, classificar na Copa do Brasil, que foi muito bom, né? Porém, né, o resultado de empate, se nós tivéssemos vencido a Copa do Brasil, classificado, né, já acabaria a sequência de maus resultados, né, ou de não vitória, né, que era 4 empates e apenas uma vitória. Novamente, agora se juntar, né, entender, né, como de virar as costas, né, para aceitar as pancadas que elas virão, né, o treinador tem as costas bem largas para aceitar e confiar no trabalho. Confiar no trabalho, né, de que está sendo desenvolvido e pedir, obviamente, o crédito do nosso torcedor. É isso que a gente pede. A gente está frustrado, sim, não estamos satisfeitos. Né? Porém, todos os jogadores que estão nesse elenco, foram contratados, estão trabalhando muito forte para representar bem o clube. Né? Às vezes que a gente não consegue, a gente se frustra, a gente aceita a crítica do torcedor. Né? Se eu ouço atrás do banco, né, o torcedor criticando a mim e ao time, isso me faz juntar energia para reverter isso o mais rápido possível. E o futebol ele já te dá isso, né? Se não são 3 dias, são 5 dias logo depois de dar uma ciclo. Roger, tu pediste antes que não se avalie só as questões de resultados, né? Mas falando nas questões de trabalho, então mesmo, até pela expectativa que se tinha de um Juventude que tem inegavelmente o maior investimento do interior, né? O Juventude tem o 3º investimento do Campeonato Gaúcho e até sobrando do 4º, do 5º, e o Juventude termina em 5º lugar o Campeonato Gaúcho. O Juventude ainda não enfrentou os adversários que vai enfrentar ali na frente, na Série A, né? Talvez tenha jogado 15 minutos contra os titulares do Inter hoje aí, né? Alguns. E teve dificuldade, Roger. Tu acredita que é possível, com esse elenco, encontrar soluções para que esse time do Juventude encare aquilo que ele precisa encarar, não só em relação à expectativa do gauchão, mas aquilo que ele precisa encarar depois do que está passando, Roger? E até porque depois tem o Guarani, com a característica de um jogo que tu teve dificuldade até agora, né? Que foi contra o Brasil, contra o Iguatu, por exemplo. São jogos parecidos que o Juventude teve dificuldade. Contra o Guarani? Em Bagé? Né, em Bagé, mas o Guarani tem uma característica de jogar. Né? Você está equivocado no perfil de jogo do Guarani. Eu digo, né, em termos de característica de jogo, né? Jogar no interior, sabe? Mais torcida em cima, essas coisas. Não, mas não o é. O Juventude teve dificuldade nesses jogos, não teve? A torcida ela faz parte do espetáculo, assim como ela estava aqui. Né? Quando eu falei dificuldade, não foi em função do ambiente, é a característica do time. Né? Eles são completamente distintos. Né? O Campeonato Gaúcho ele não é um parâmetro determinante, mas ele é uma amostra, né, de como o time pode vislumbrar o restante da temporada. Ela não é determinante. Né? O começo da temporada ela é importante, né, para que a gente vá fortalecendo algumas questões, encontrando a forma certa de jogar, né, buscando evoluir dentro da competição em aspectos técnicos, táticos, físicos, emocionais, né, para o restante da temporada. É evidente que é possível, né? Não é possível que se identifique depois dos resultados recentes negativos algo que estava se construindo numa linha progressiva do trabalho.
né? Eu penso que a gente tem que ter um pouquinho de prudência, né? Quando a gente avalia, né, o trabalho de 40 dias, né, de um grupo que tá se renovando, que precisa se conhecer também, e precisa conhecer a cultura do clube, como a gente está conhecendo, né, e determinar que não vai ser possível, ou que vai ser um ano decepcionante à frente, em função de uma amostra que ela é frustrante, mas ela não pode ser determinante, né? Novamente, né? Se eu entendo a frustração do torcedor, compactuo com ela, porque eu também estou frustrado, né? Mas eu tenho que confiar no trabalho, e o trabalho está sendo desenvolvido para que a gente chegue forte no Campeonato Brasileiro e avance nas fases sequentes do Gauchão e Copa do Brasil. E o trabalho do Roger também peço para vocês avaliarem, sendo que o torcedor questiona bastante algumas decisões do técnico. Vamos lá? Munki, você acabou de descrever eu já cumprimentei a todos aqui. Você acabou de descrever uma queda de rendimento, uma queda de posição na tabela. Nos últimos conceitos de responsabilidade, que ele é amplo. Mérito e culpa sempre compartilhado. Ele fazer com que haja uma evolução a partir desse momento e que ele tenha no comando ainda. Ok? Com relação a desempenho, o jogo de hoje ele tem um ponto positivo que a gente voltou a criar. Um número 5, como o nosso também tem que estar para trabalhar, não é verdade? Então, teve uma evolução nesse jogo, num duelo de Série A, vamos dizer assim, né? Considerando que mesmo o Internacional utilizou alguns atletas que não são prioridades, mas é o Internacional, a gente sabe que tem capacidade, tem qualidade lá, né? Vambora. Bom, Júlio e Almir, eu quero que vocês digam qual é a avaliação que vocês têm em relação ao trabalho tático do Roger, porque o Roger, obviamente, ele não aceita que o trabalho dele tenha problemas, inclusive ele pediu que a avaliação fosse feita em cima do trabalho e não dos resultados, né? Falou isso agora há pouco. Mas a gente viu que o Juventude foi perdendo coisas táticas ao longo do campeonato, né? Por exemplo, a marcação alta que caracterizou o trabalho do Carpini, aquele time que subia as linhas e roubava a bola lá na intermediária para o Nenê, por exemplo, pegar a sobra e fazer o gol. O Juventude já não consegue mais marcar alto, né? Os laterais do Juventude têm dificuldade para marcar, né? Os ponteiros, o Caxias teve gol nas costas. Estão explorando as costas dos laterais do Juventude. O Brasil de Pelotas ganhou nas costas do lateral esquerdo do Juventude. A bola aérea defensiva do Juventude hoje teve três cruzamentos e em dois, né? Um deu um gol de cabeça e o outro rapaz cabeceou sozinho e não acertou o gol. Contra o Iguatu, aos 50 do segundo tempo, estava 1-1 dentro da área e o Wesley cabeceou sozinho por cima, que poderia ter tirado o Juventude da Copa do Brasil. Vocês têm essa avaliação de que o Juventude foi perdendo essas coisas? Bola aérea defensiva, marcação pelos lados, marcação alta, aquela mecânica, né, dos laterais que passavam do Jadson pela direita, ajudando o lateral a passar. Isso não foi se perdendo ao longo do trabalho do Roger? Eu estou perguntando. Essa é uma avaliação assim, que salta aos olhos, né, do que a gente está vendo. Se vocês têm essa avaliação e se tem como mudar isso com o trabalho do Roger mesmo. Companheiro William, a tua pergunta ela é bem ampla, né? Você fala sobre uma avaliação de conceitos, uma avaliação de performance. Todos nós que trabalhamos no futebol, nós temos avaliação baseada, pautada no resultado, claro isso, correto? É o resultado, que nós seremos avaliados pela imprensa, pela torcida, por tudo, pelo futebol. Você fez alguns pontos com relação ao posicionamento, à organização tática, ao desempenho. Mesmo a gente não atingindo os resultados, não teve um jogo que assim falou, pô, Juventude foi colocado na roda. Não, é um campeonato que a gente está competindo. A gente está oscilando numa competição que ela tem o seu grau de dificuldade, mas todo jogo tem que ser encarado como um jogo importante. Hoje era um grande jogo. Duelamos com o Internacional, conseguimos explorar alguns pontos que na avaliação, no estudo do adversário, poderiam ser explorados. E sempre, às vezes um gol é construído por um mérito do adversário. No Caju ali, acho que foi uma bola longa, né? Nas costas dos zagueiros ali, do sistema defensivo, vou dizer assim.
Eu penso que o sistema defensivo de um elenco, de uma equipe, ele começa desde a primeira linha. Hoje, em alguns momentos, a gente marcou alto. Eu cheguei até a fazer um elogio. Alguns momentos a gente marcou alto e conseguiu forçar o adversário a errar. Talvez não roubamos a bola como você descreveu claramente, o cara que acompanha tudo que acontece tanto no Juventude como no Caxias. A gente poderia produzir um pouco mais, eu concordo contigo. Eu penso que o Roger utilizou 2 modelos de jogo inicial, que foi com 3 apoiadores, 2 atacantes, outro momento 3 atacantes. E esse mesmo elenco, eu não acho que assim teve perda do conceito. Eu acho que a gente está oscilando numa competição onde a gente não pode oscilar desse jeito no Campeonato Brasileiro, não pode oscilar no Gauchão. Não podemos. E a solução está aqui dentro. Nós temos que ter equilíbrio para tomar a melhor decisão, apoiá-lo na condução da semana para fazer o jogo contra o Guarani uma decisão. Nós temos que ir lá decidir. Talvez não escolhemos, né? Mas teremos o caminho duro de ter que se deslocar, mas vamos enfrentar um adversário que a gente já enfrentou e temos total capacidade de fazer um bom jogo. Uma pro Júlio e uma pro Adami. Júlio, agora há pouco aqui o Roger comentou pra gente não tocar muito em resultado e que estava tendo rendimento a equipe. Eu me recordo que tu até comentou comigo em Pelotas que a equipe estava criando pouco e saudou agora há pouco que voltou a criar nesse jogo contra o Internacional, criou mais. Tu concorda com isso, que o Juventude está conseguindo ter uma boa produtividade nos últimos jogos, uma avaliação do Roger? E pro Adami, tá chegando o Gabriel, tem mais reforços próximos de chegar ao Juventude? O Bruno, falei claramente sobre o adversário Brasil de Pelotas no jogo lá. E hoje você já enalteceu que a gente teve uma performance melhor do ponto de vista de criar, de você poder ter situações reais de gol, que a gente tem capacidade, tem bons atacantes com capacidade de finalização. Nosso ataque ao longo da competição, principalmente no início, ele funcionou. Assim como a nossa defesa também. Não tomamos muitos gols, mas estamos tomando gols que são falhas, que eu não vou dizer individual, mas do sistema defensivo, que ele começa lá na primeira linha. Eu acho que a competitividade ela tem que estar em todos os atletas. Todos. O Nenê com 42 anos fez bons lances durante o jogo. O Gilberto, se a bola chegar, ele vai concluir, ele vai fazer o gol. Então a mecânica da equipe ela tem que ser melhor trabalhada. Se foi isso que o Roger te respondeu, eu vou na mesma linha que ele. E eu continuo respeitando e acreditando no trabalho desse sujeito, que ele vai nos ajudar muito no campeonato ainda, também na Copa do Brasil. Júlio... O Adami tem que responder a pergunta que ele fez. Bom, eu acho que eu até vou complementar um pouquinho o que o Júlio falou das respostas todas. A gente fez um planejamento lá no início do ano de chegar forte no Gauchão. A gente começou bem, teve alguns contratempos aí. Eu acho que essa oscilação aí a gente pode considerar normal. Eu até comentei em algumas outras entrevistas que a gente começou a enfrentar viagens longas. Não que isso aí seja desculpa, mas isso aí acaba afetando sim, porque a gente tem pouco tempo de treinamento, e quando a gente fala de ter uma mecânica melhor, a gente precisa disso. E quando se fala nessa questão de resultados, é lógico que talvez numa vitória tu esconda muito daquilo que a gente poderia ter feito melhor e não fez. E no dia de hoje eu acho que a gente até fez um bom enfrentamento, tivemos chances aí, boas chances até de conseguir o empate, mais paciência. Que nem o Júlio falou, agora a gente vai ter que fazer mais uma viagem longa até Bagé. Não era nosso objetivo não ficar dentro dos 4, mas como aconteceu, a gente vai ter que enfrentar, e o objetivo continua o mesmo, é chegar nas finais do Gauchão, e nós vamos buscar esse resultado lá em Bagé. Quanto à questão das contratações ou da própria chegada do goleiro, a gente nunca deixou de fazer uma avaliação do grupo desde o início do campeonato. A gente está avaliando os atletas, se avalia a comissão, se avalia a diretoria, mas principalmente a questão dos atletas, e esse trabalho a gente tem feito, visando
já a Série A, porque a gente não consegue, a princípio, inscrever ninguém para o gauchão, com exceção do goleiro. A gente teve uma lesão do Renan, que vai ter um tempo mais longo de recuperação, e isso nos forçou de trazer um pouquinho antes do tempo o goleiro que a gente já estava buscando. Mas não vai parar por aí, não. A gente vai buscar mais reforços para a Série A, a gente já está trabalhando nisso aí. É um monitoramento do mercado, daquilo que a gente precisa trazer, já se sabe as carências que a gente tem. Nós precisamos fazer uma avaliação se essa queda de rendimento de alguns atletas é por uma situação pontual de agora ou se a gente também vai conseguir recuperar eles novamente. A gente tem certeza disso, que eles podem voltar a nos dar aquilo que nos deram no início do campeonato, mas a ideia sim é trabalhar a vinda de reforços, e o primeiro deles é o Gabriel, que está chegando aí durante a semana. Agora sim, Júlio, para ti, a respeito da situação do Matheus Vargas, que era um jogador que estendeu o vínculo nessa temporada e acabou rescindindo o contrato na sexta-feira. O porquê disso? E se tem alguma outra situação semelhante para acontecer? E para o Adame também, como é que a direção vê essa situação da Copa do Brasil, com 2 jogos marcados no mesmo dia em Caxias do Sul, se já há uma informação de que um dos jogos ou que o do Juventude seja alterado? Vai você primeiro. Vai você. Bom, falar de Copa do Brasil, o que a gente já movimentou agora? Como os jogos estão marcados para terça, a gente não pode ficar esperando uma mudança ou não de data dessas partidas. Talvez eles tenham se passado, dificilmente acontece da CBF marcar em cidades com uma população não tão grande como as capitais, 2 jogos no mesmo dia, tá? Mas nos antecipando, a gente já pediu para a Federação Gaúcha que pelo menos o jogo contra o Guarani de Bagé seja marcado para o próximo sábado, para que a gente possa ter 3 dias de intervalo entre esses jogos. O Matheus Vargas, ele nos ajudou na Série B, ao longo da Série B. Então, naquele momento, com o Thiago, a gente decidiu, o Thiago Carpini, que estava aqui, a gente decidiu pela renovação. Fizemos um ajuste com o empresário, ele quis ficar aqui também, mas nesse início de ano ele não teve tantas oportunidades e no momento que teve talvez não tenha correspondido. E aí ele tem um novo projeto, aí daqui 60 dias a gente tomou conhecimento, então não teria por que ele ficar aqui treinando. Então, da forma frontal que eu sempre conduzo, né, ou a contratação ou a liberação, muito franco e muito verdadeiro com o atleta, sem onerar o clube, né, que é uma preocupação que eu tenho em cada uma das ações com responsabilidade na gestão, a gente acabou fazendo um comum acordo e ele está seguindo a vida dele, ok? Bom, Adame, o Juventude enfrentou 4 ou jogos de grife, ou clássicos de fato, até agora, e não teve sucesso em nenhum deles, né? Empatou com o Caxias, dentro do Alfredo Jaconi, perdeu para o Grêmio, perdeu para os reservas do Inter, perdeu para o Brasil de Pelotas. Por que o torcedor do Juventude pode ter a mesma confiança que vocês têm no trabalho do Roger? Eu queria que vocês explicassem, não é para mim, torcedor do Juventude, por que as coisas podem mudar, sendo que tudo que se viu até agora, né, Adame, foram dificuldades de um time que tem, vamos lá, 10 vezes mais de investimento, por exemplo, do que o Caxias. É 10 vezes mais. E o Juventude não conseguiu se impor em campo. Por que lá contra o Guarani de Bagé, que ganhou desse mesmo Inter, o Juventude vai ser diferente sem tempo para treinar entre um jogo e outro? Bom, William, se a gente comparar esse orçamento 10 vezes menor, a gente também tem um orçamento 10 vezes menor do que, ou até mais do que o Inter e o Grêmio. Se a gente fazer uma avaliação dos jogos e dos resultados, a gente fez um bom jogo contra o Grêmio, merecia sorte melhor lá. No jogo de hoje contra o Inter também acredito que a gente merecia sorte melhor, pelo que a gente produziu, por aquilo que o Inter produziu, independente de se dizer que era time reserva ou não. A diferença de um time titular do Inter para um time reserva do Inter não é tão grande assim, né? E isso a gente também avalia do nosso próprio elenco, né? E eles acabaram jogando ali, eu acho que com 3, 4 atletas, depois entraram mais 5, eles terminaram o jogo com 8, 9 titulares, 7 ou 8 titulares. O Caxias é uma situação diferente, um jogo que a gente vinha bem, o adversário talvez um pouco abaixo, a gente não vai entrar no mérito, uma marcação diferente, a gente fez um segundo tempo bom, e se tivesse mais alguns minutos, provavelmente a gente viraria o jogo e ganharia aquele jogo. Eu acho que o jogo que ficou fora
da curva foi o Brasil de Pelotas. Eu acho que a gente acredita que esse nós não produzimos o suficiente, te diria quase nada, para poder ganhar aquele jogo. Então, eu sei que o torcedor está frustrado, nós também estamos, e essa queda de rendimento a gente vai ter que buscar, sim. Nós vamos reunir forças aí durante a semana para buscar alternativas para melhorar esse rendimento do time, que ele possa produzir mais, e independente de ser o Guarani ou não que ele fez esses enfrentamentos, talvez eles tiveram algum caminho ali até diferente do que o Juventude teve para buscar esses pontos lá na frente, mas acredito que a gente tem totais condições de chegar lá e ganhar o jogo.